Mente Sã, Vida Plena, com Renan Fileto. A gente teve um caso recente aqui no Paraná, que por sinal repercutiu no Brasil inteiro, de uma criança de 9 anos de idade, lá de Nova Fátima, interior do estado, que matou 23 animais num hospital veterinário. Foi um caso que chocou, isso trouxe várias questões, inclusive criança apontada como psicopata. A gente está recebendo aqui o Renan Fileto, nosso psicólogo renovadíssimo, com a pele bonita, depois de um final de semana de descanso merecido, né, Renan? Muito merecido, viu, pai? Estou trabalhando bastante. E toma o café que você falou que seu pó acabou. A Paty fica contando os bastidores, gente. Meu pó de café acabou em casa, foi que bom que tem aqui, né? Ô, Renan, agora, né, falando sério, porque realmente foi um caso, né, que chocou o Brasil, né? Essa criança pode ser, sim, considerada como um psicopata? E explica pra gente, na verdade, o que é o psicopata. Paty, a gente vai ter uma oportunidade hoje aqui, que eu acho que é muito importante, de explicar algumas coisas, porque quando algo assim acontece, a tendência é as pessoas reagirem muito emocionalmente, né? Sim. Então, vamos colocar um pouquinho o pé no freio, vamos entender, né, de fato, o que a ciência diz sobre isso. Quando a gente fala sobre um psicopata, Paty, a gente está falando do que a medicina chama de transtorno de personalidade antissocial. Tá? Psicopata é um apelido, né, que todo mundo usa, mas o termo técnico é esse. Certo. E por que é importante falar disso? Porque é um transtorno de personalidade. O primeiro ponto para a gente uma criança de 9 anos não está com a personalidade formada ainda. Então, esse é o primeiro ponto. Eu sei que causa revolta, a gente fica chocado, mas a gente não pode atribuir um transtorno de personalidade para uma criança de 9 anos, porque legalmente ela vai se formar ali adulta com 18, mas hoje em dia a medicina fala de 23, 24 anos para terminar a formação do cérebro e tudo mais. Então, o primeiro ponto não existe criança psicopata, porque o transtorno de personalidade ele só pode ser diagnosticado quando a personalidade está formada, né? Quer dizer, a pessoa não nasce psicopata. Não nasce, isso é importante também. Ela pode ter algum funcionamento cerebral diferente, normal, isso acontece, tá? Mas a psicopatia, né, vou usar o termo que todo mundo conhece, ela depende de vários fatores, inclusive familiares, contextuais, aonde ela cresceu, né? Uma pessoa que tem... Por isso que o social é tão importante, né? Uma pessoa com oportunidades, ela pode seguir o caminho que a gente entende como correto. Uma pessoa sem oportunidades, uma pessoa com más influências, se ela já tiver alguma questão, ela pode ir para um caminho que não é adequado, né? O que explicaria, então, esse comportamento que a gente, né, acabou vivenciando aí? Paty, o que acontece, né? A gente precisaria de informações sobre a criança, que bom que a gente não tem, não é para expor a criança mesmo, sim, exatamente. Né? Mas, assim, normalmente a gente fala que são fatores de desenvolvimento, né, da pessoa. Então, alguma questão na gestação, talvez, alguma coisa assim de mau desenvolvimento cerebral e tudo mais, né? Que a gente fala que é do neurodesenvolvimento, né? Mas, normalmente, existem questões ambientais também. Então, assim, a gente teria que investigar não só essa criança para explicar, mas com quem ela tem convivido, quem são os exemplos dela, de onde surgiu essa relação com a violência, porque não é o que a gente espera de uma criança, por isso que choca, né? Sim. Então, se não é o que a gente espera, é porque essa criança teve um desenvolvimento que não é o esperado também. Para os pais, né, que às vezes estão, né, a gente usou esse caso, mas é claro que a gente quer falar de uma maneira geral. Existem sinais que a gente começa a identificar na criança que ela tem alguma predisposição ou está tudo normal em casa e, como você falou, a personalidade vai ser formada até a vida adulta? A gente fala muito, Paty, de comportamentos desviantes. Porque todo mundo aqui convive ou conviveu com criança, você sabe mais ou menos o que esperar do comportamento de uma criança, né? A criança, normalmente, ela é elétrica, ela é carinhosa, ela é falante, isso é o esperado, né? Então, o que a gente tem? A gente tem comportamentos desviantes que causam esse estranhamento, né? E que a gente precisa ficar atento. Por exemplo, violência com animais. Isso é uma coisa... Quer dizer que vai virar alguma coisa na vida adulta? Psicopata? Não. Não, mas quer dizer que está diferente do esperado. Mas aquela criança, até você falou violência com animais, existe aquela criança que é mais violenta, ela tem mais aquela predisposição de bater no amiguinho, de bater no irmão, né? Quer dizer, isso está fora do que é esperado?
Existe sempre, a gente fala de um gradiente, né? De uma escala de agressividade esperada. Então, assim, a criança que bate no coleguinha, em que situação ela bate, por que ela bate? Eu já tive um atendimento clínico, Paty, que a gente descobriu que a criança tinha um mau comportamento porque era a única hora que os pais davam atenção para ela. Quando ela fazia alguma coisa errada. Entendi. Então, a gente tem que olhar isso. Lógico, Paty, que assim, existem quadros clínicos em crianças. Tá? A gente tem o transtorno opositor desafiante, que é o TOD. A gente tem na adolescência o que a gente chama de transtorno de conduta. Existem quadros que a gente tem que estar atento na infância. O que eu bato muito na tecla e bati muito no Instagram com o pessoal falando umas besteiras lá é que psicopata é um rótulo muito pesado. Sim. Eu vi pessoas querendo que a criança fosse presa ou até coisa pior, sabe? Essa criança, quando ficar adulto, a gente vai saber o que ela vai fazer já. A gente já sabe o que ela vai fazer. Gente, calma, né? E calma. não necessariamente, né, Renan? É importante falar que, né, os pais têm que estar atentos e podem corrigir esse tipo de situação. Sim, pelas notícias que eu vi, eu não gosto muito de ir no detalhe, porque isso me faz um pouco mal, né? Principalmente pelos comentários, né, de rede social. Mas pelo que eu fiquei sabendo, o Conselho Tutelar acionou a família. Acho que, se eu não me engano, ela vivia com a avó, né? Aí acionou os pais. Então, essa criança vai ter um acompanhamento a partir de agora. E isso que é importante, porque é muito triste a gente achar que uma criança de 9 anos ela está com o destino traçado para o resto da vida. Isso é muito pesado, é uma criança, né? Sim. E mesmo assim, até a Júlia me ajudou, eu estava conversando com ela sobre isso ontem, minha namorada, e a Júlia falou, a gente tem medidas, né, inclusive socioeducativas. É que com 9 anos a criança não é punida, né, diretamente ali. Mas tem medidas protetivas para a família, para educar a família, e a partir dos 12 anos, quando é considerado adolescente, a gente tem medidas que a própria criança vai passar. Então, educativos, tem o SENSE, né? Tem várias questões. Pelo Estatuto da Criança e Adolescente está previsto. Mas vale a pena, lógico, a gente voltar os olhares para essa criança. De repente, um atendimento psicoterapêutico também ajuda. Com certeza. Eu investigaria bem a fundo qual que foi o desenvolvimento dessa criança, quem são as referências. Gente, violência é ensinada muitas vezes. É verdade. Por isso que a gente tem que tomar cuidado em bater em criança e etc., porque isso é ensinado. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que entender e amparar a criança. Porque aí a gente consegue colocá-la no caminho certo e a gente resolve o problema de verdade. Psicoterapia ajuda bastante. Por isso que a gente trouxe esse assunto com o Renan Fileto. Agora eu quero mostrar o Instagram dele. É claro que esse foi um caso extremo, mas às vezes você está passando aí por alguma situação com seu filho, não sabe como resolver sozinho, sozinha. O Renan Fileto é um psicoterapeuta maravilhoso que está toda segunda aqui com a gente. O Instagram dele é esse que está aparecendo aí no seu vídeo, que é o Renan S. Fileto. Então, de repente, você pode mandar no direct para ele alguma dúvida, né, Renan? Você dá algum tipo de orientação. O que importa é que terapia é vida, como a gente vem falando, e esse quadro também ajuda muito a gente desvendar alguns preconceitos e alguns achismos, né, que a gente tem. Mais uma vez, muito obrigada, Renan. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer algumas coisas. Gente, criança a gente ampara. Amém. E esse foi o nosso quadro Mente Sã, Vida Plena. Mente Sã, Vida Plena, com Renan Fileto.